Querido povo de Deus, a paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? Dá para dar um glória a Deus? É uma alegria muito grande estar aqui convosco, desde a tarde, permanecer à noite e aqui celebrarmos ao nosso Deus. Quero aproveitar este momento para parabenizar o querido pastor José Orisvaldo pelos 110 anos desta igreja, os 10 anos de pastorado, os 40 anos de feliz convivência matrimonial com esta honrada serva de Deus, muito carinhosamente conhecida pela irmã Vaninha. Deus abençoe as suas vidas, sua família e este ministério que tem sido tão profícuo e expandindo bênção por toda a nação brasileira. Deus abençoe ao querido pastor dessa igreja, pastor Cícero, o pastor que preside essa igreja aqui nesta cidade, os demais pastores que estão aqui à minha retaguarda, são todos queridos amigos e fiéis companheiros. Quero me economizar de citar o nome de cada um deles, para irmos direto à palavra de Deus. Alegria de poder cumprimentar também Sua Excelência o senhor prefeito, também o deputado Mesaque e as demais autoridades em nome dos demais, desses dois. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra a palavra de Deus na primeira carta. Muito obrigado, vou precisar. Se quiser botar por aqui, já está servindo. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a começar do versículo de número 13. Quem trouxe a Bíblia Sagrada faz muito bem em abri-la. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a começar do versículo de número 13. Muito obrigado. Quem trouxe a Bíblia, abra. Quem não trouxe, olhe para do vizinho que faz bem. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero informar que aqui em minha frente existe um carro com porta-mala aberta e com os nossos livros à disposição dos irmãos. Há 2 livros especialmente que eu quero dizer aos irmãos que vale a pena adquiri-los, para que façam investimento no casamento de vocês. O livro que fala sobre Viva um Casamento com Sucesso, com 7 conselhos para o fortalecimento do seu relacionamento matrimonial, e também o devocional para cultivar estes conselhos na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem pode dizer amém? Amém. Repita, por favor: seremos arrebatados. Repita mais uma vez. Agora com força para toda a cidade ouvir. Diga: seremos arrebatados. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tome os seus assentos e vamos ver o que diz a palavra de Deus. Os fatos que encerram o mundo atual apontam que algo extraordinário está para acontecer. As incoerências dos nossos dias são muitas. Não dá para entender a hipocrisia dos homens, a não ser quando percebemos que realmente
o mundo jaz no maligno e que a humanidade está enganada pelo diabo. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Defendem que os heterossexuais tenham relacionamento sem compromisso, que não precisa se casar e que o casamento na igreja não tem importância, mas ao mesmo tempo lutam por uma lei para que homossexuais se casem na igreja. Querem que os homens tenham corpos afeminados e mulheres tenham corpos masculinizados. Querem que os homens tornem-se frágeis e delicados e com trejeitos, como se fossem mulheres. Querem que uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tenha o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto de sua vida. Mas o menor com 16 anos não pode responder pelos seus crimes. Defendem a vida das baleias nos mares, mas querem assassinar legalmente as crianças nos ventres de suas mães. Em muitos municípios não há vagas para doentes nos hospitais, mas há um incentivo e um patrocínio do SUS para quem quiser fazer mudança de sexo, havendo acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualismo, mas não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para quem deseja sair do homossexualismo e viver a sua heterossexualidade, e se tentar fazer, é crime. Ser a favor da família e religião é um ato antidemocrático, mas urinar em cima da cruz chama-se de liberdade de expressão. Juliana Ferron é autora desse texto e disse: se isto não for o fim do mundo, deve ser o ensaio dele. Mas eu venho nesta noite dizer que não é fim do mundo coisa nenhuma. É apenas um anúncio de que um povo está para sair da face da terra. A igreja de Cristo será arrebatada muito em breve. A Bíblia nos mostra que Jesus veio à terra para pagar um preço de redenção, e após realizar a sua obra salvífica, substituta, vicária, ele retornou aos céus, e antes da sua partida aos céus, ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesta noite nós lemos o que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, falou. O apóstolo Paulo pregou em Tessalônica, e havendo pregado naquele lugar, teve uma rejeição grande, incitado por judeus enciumados, fizeram com que o povo o lançasse para fora da cidade. Ele saiu desalentado, seguiu para Bereia, e os bereanos conferiam a palavra para ver se aquilo que ele dizia era verdade. Ele fez uma comparação dos tessalonicenses com os bereanos, mas o que foi mais especial saber foi que depois de algum tempo, lá em Tessalônica, uma igreja vibrante estava na presença de Deus. Havia nascido a semente da fé, o povo se convertido, mas eles tinham uma dúvida na cabeça. E que dúvida era esta? Eles haviam crido em Jesus com tanta veemência, que passaram a acreditar que crente nem morre. E quando um irmão e outro passava para o Senhor, eles ficavam desalentados. Quando um irmão e outro morria, eles ficavam preocupados. E aí, não receberam a vida porque morreram. E o apóstolo Paulo disse: o negócio não é desse jeito. A morte para um crente não é fim de jornada.
A morte para um crente é um cavalo no qual ele se espora para se apresentar na presença de Deus e aguardar o dia em que os vivos estarão se unindo àqueles que irão ressuscitar para ir ao encontro do Senhor e para sempre, para sempre, para sempre, para sempre estar com o Senhor Jesus. Nós que estamos vivos agora, temos em nossos corações uma viva esperança de que nós não iremos morrer. Podemos morrer ainda hoje, amanhã, seja lá qual for o dia, mas aqueles que estão vivos estão esperando Jesus arrebatar a sua igreja ainda hoje. Talvez as pessoas amigas estejam um tanto confusas em suas mentes. O que é que este homem está dizendo que eu não estou entendendo nada? Bom, eu vou começar a explicar agora. Quando Jesus veio à terra, Ele não veio aqui tirar uma onda de herói. Jesus não veio aqui fazer um espetáculo ou apresentar um enredo para filme ou peças teatrais. Jesus veio atender uma necessidade. O ser humano pecou contra Deus, e havendo pecado os primeiros criados por Deus, este pecado foi transmitido à humanidade. Pecado este que, sendo transmitido à humanidade, trouxe consequências terríveis para toda ela. Deus, quando criou o homem, criou para a vida. Deus, quando criou o homem, criou para a comunhão com Ele. Deus, quando criou o homem, criou-o com saúde. Mas o pecado, havendo sido praticado por Adão, fê-lo ter um rebaixamento de estrutura orgânica, uma alteração no seu organismo e em toda a sua estrutura. E esta alteração trouxe para ele consequências terríveis, como doenças, como a morte e também a condenação ao inferno. Senhoras e senhores, Deus não nos criou para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os seus demônios. Porém, quando o ser humano aderiu ao pecado de Satanás, aderiu também à condenação a ele posta. E não somente isto, como o homem foi formado em corpo, alma e espírito, no corpo ele teve como consequência as doenças, a fragilização do corpo para doenças, e também se tornou susceptível à morte. O homem se tornou mortal. Não fomos criados para morrer, fomos criados para viver, mas o pecado trouxe essa consequência. No corpo, doenças e morte; na alma, instabilidade emocional; e no espírito, a condenação de viver eternamente distante de Deus, lançado no inferno. Porém, Jesus Cristo, como promessa de Deus, veio à terra, nascido de uma mulher. Ele nasce, cresce, cumpre o seu ministério, porque Deus fez Jesus vir à terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João escreve dizendo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vindo Jesus à terra, veio para vencer o pecado, veio para curar os enfermos, veio para ressuscitar os mortos. Mas melhor do que tudo isto, ele próprio falou: o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entende-se por buscar e salvar é a sua vinda à terra e a sua morte na cruz do Calvário, pagando o preço da redenção, para que nós, crendo nele, recebamos o perdão do pecado, sejamos reaproximados de Deus e tenhamos a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o que há de mais lindo é que aqueles que recebem esta palavra já recebem a vida que há em Cristo imediatamente. Havendo Jesus então ressuscitado da morte que ele experimentou, ele reúne os discípulos e diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê no que vocês creram, ele será salvo. Quem não crê será condenado. Após Jesus dizer isto, a Bíblia diz que ele foi sendo assunto aos céus, e quando ele foi subindo, uma nuvem o ocultou. Simultaneamente 2 varões desceram, se estabeleceram ao lado dos discípulos e disseram assim: varões galileus, porque estás olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele voltará. Aqueles anjos estavam testemunhando ou testificando de que aqueles que creem em Jesus não ficarão aqui. Aleluia. Você não se alegra com isso, não? Quem crê em Jesus como Salvador não tem terra por herança. Israel espera a terra, a igreja não espera a terra. O nosso negócio não é na terra, é mais em si. O apóstolo Paulo então entende. O Senhor Jesus revela para ele como as coisas irão acontecer. E no texto que eu acabei de ler, ele diz: olha, aqueles que creem em Jesus recebem salvação. Podem até passar pela morte, mas será para eles como um sono. Eles irão dormir, mas irão apenas aguardar. Não é um sono da alma, é um silêncio para nós. Eles estarão como em sono. E aqueles que estão aqui estão aguardando a mesma redenção do corpo. A Bíblia diz então que o Senhor Jesus Cristo virá, e aqueles que morreram no Senhor, eles vão ressuscitar primeiro, logo em ato contínuo, sem ato, sem intervalo. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. A palavra arrebatamento vem de uma expressão que significa rápido, isto é, retirada brusca. Jesus vai arrancar a igreja rapidamente da face da terra. Há uma ilustração que eu gostaria de compartilhar convosco, porque ela é bíblica. O Senhor Jesus Cristo falou em parábolas, falou em citações, e eu gostaria de contar para vocês que algo semelhante ocorre na cultura hebraica, porque a igreja é chamada na Bíblia de noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro. Observe bem, o apóstolo Paulo chama que a igreja é a noiva de Cristo. Olha só o que acontece. Quando o povo de Israel, entre eles, um moço se afeiçoa de uma moça para o casamento, ele não faz como os moços do ocidente, que fazem um namoro, e aí daqui a pouco os pais nem sabem, daí a pouco alguma coisa mais se avança, se constitui em um noivado, e alguns celebram o casamento. Na cultura israelita não é desse jeito. Quando um moço se afeiçoa de uma moça, ele vai na casa do pai dela. Quando chega lá, ele então declara a sua intenção e diz: eu estou afeiçoado de sua filha. Não estou aqui para efetuar um pagamento por ela, mas para dar-lhe uma demonstração do quanto ela é importante para mim. E oferece-lhe um dote. Normalmente é em prata, e prata é um símbolo de redenção nas escrituras sagradas. Observe só que naquele exato momento, o pai da moça, concordando, ele pode dizer um sim, ou pode dizer um não. Havendo ele dito um sim, agora um se chama esposo, e a outra se chama esposa, mas eles não vão para casa. Agora, naquele momento, o moço olha para a moça e diz assim: eu irei para a casa de meu pai. Está parecendo com alguma coisa? Eu irei para a casa de meu pai e vou preparar morada, mas eu virei outra vez. Estão se lembrando de alguma coisa, de alguém que disse isso? Aleluia, glória a Deus. O moço vai embora, a moça fica.
A partir de então ela vai preparar um enxoval, suas roupas de casada, sua vida que será mudada, e todo o enxoval é preparado, inclusive ela é preparada. A tradição diz que demora em média de 6 meses a 1 ano. Durante esse período, ela passa por um processo de embelezamento, de perfumaria e de óleos essenciais para tratar pele, beleza, e é uma sofisticação impressionante. Durante este período ele volta para casa e ele começa a construir o seu leito nupcial. É uma casa à parte, e ele vai construindo, e enquanto ele constrói, ele mesmo não sabe quando a obra está pronta. Quem avalia se a obra está no ponto certo é o pai. Ele vai, cantor Ananias, construindo, vai levantando parede, vai fazendo toda a estrutura, vai fazendo a parte que lhe cabe, e ele fica olhando, Ele fica olhando para o pai de vez em quando, e o pai olha para ele e diz: não está pronto. E ele vai construindo, e o pai vai observando, e ele não para. Ele só vai parar quando o pai disser: a obra está concluída. E ele não sabe o dia que a obra termina. Quando Jesus estava falando com os discípulos sobre o dia que ele voltaria, ele disse: porque ninguém sabe quando o Filho voltará, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai sabe o dia em que o Filho voltará. Porque Jesus usou essa expressão? Porque ele estava se munindo da cultura judaica, e ele estava se apropriando daquela cultura para dizer que o dia, o momento, quem determinará é o Pai. Então ele vai construindo, até que chega a hora em que o pai olha para ele e diz: a casa está pronta, pode ir buscar a esposa. Aí ele viaja acompanhado dos seus amigos para buscar a esposa. Quer saber de uma coisa? A data ninguém sabe, só sabe que se aproxima. O dia ninguém sabe, mas a hora também ninguém sabe. O instante ninguém sabe. Porém a esposa, ela está com as suas amigas aguardando. Elas ficam vigiando dia e noite, e durante a noite acende lâmpada para dizer: estamos acordadas, estamos aqui te esperando, pode vir na direção da casa, nós estamos te aguardando. Lá no livro de Cantares diz que a chegada daquele que vem é saltando pelos montes, pulando por todos os lados, porque ele vem cantando alegre. E nunca essa viagem acontecia no inverno. Por isso o texto sagrado diz: o inverno já passou, o verão está chegando, já se ouve a voz das árvores, as flores estão brotando, isto é, tudo está sinalizando que o esposo vai chegar para buscar a esposa. Algo semelhante está acontecendo na terra. As flores estão brotando, as aves estão cantando, existe uma movimentação na terra que está mostrando que breve Jesus voltará, que Cristo está às portas. Os sinais estão dizendo: o noivo vem aí. Aleluia. Os anjos testificaram que ele vem, os profetas profetizaram que ele vem, e agora os sinais estão dizendo que ele vem. Está escrito: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nem um dia, nem a hora, ninguém sabe. O texto sagrado de Mateus 24 diz: Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe prever o momento certo de um assalto, mas agora está diante dos nossos olhos que já chegou a hora do noivo, do esposo, da igreja chegar. Os sinais sociais apontam, são guerras, fomes. Olha só, existem sinais naturais
também terremotos, ondas gigantes, maremotos, tsunamis. O que é que está acontecendo? A Bíblia diz, quando o Senhor Jesus fala que será a vinda do Filho do Homem, será semelhante como nos dias anteriores ao dilúvio. Uns comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Diz o texto: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, é mistério que tudo isto aconteça, mas não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, sinais no sol, sinal na lua, nas estrelas, angústia nas nações, perplexidade pelo bramido do mar, os homens desmaiando de terror, expectação das coisas que sobrevirão. O que é isto? A Bíblia diz que até as virtudes dos céus serão abaladas. A palavra céu no grego é curanon. Curanon é o derivado do urânio. Urânio é o produto com que se fabrica a bomba atômica. A terra está armada para abalar o tanto da terra de um lado para outro. O que é isso? A igreja será arrebatada. Aleluia. Algo está para acontecer. Muito em breve você vai parar de se aborrecer com esses cultos na rua. E vão dizer: onde está aquele povo barulhento? Onde está o pastor da igreja? Onde está que não se vê nenhum irmão? Cadê as mulheres que cantavam? Os jovens que pregavam? Sabe onde eles estão? Estarão com Cristo, porque a igreja será retirada da terra. A Bíblia fala sobre pestes. São muitas e incontáveis. Mas eu quero citar algo que aconteceu recentemente. Há pouco tempo passamos por uma pandemia. Covid-19, com todo tipo de terrorismo que fizeram em cima, abalou os 4 cantos do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Para mim, Covid-19 foi mais um cumprimento do esfriamento do amor do que peste. Como é que é, pastor? Uma peste maior do que essa eu nunca vi. Não, realmente eu nunca vi. Mas durante o Covid-19, eu vi a prova do esfriamento do amor. Os homens se apropriando, através de manipulação política e de dominação de pessoas, a opressão do ser humano e a regência do comando da mente. Eu vou dizer para vocês, eu estive no Japão por 3 vezes. E eu estive lá durante o final da pandemia. Eu conversei com muitas pessoas de lá. E eles ficavam aterrorizados, chateados e aborrecidos com o que aconteceu no Brasil. E eles disseram: nós nunca fizemos aqui lockdown. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Nós nunca fizemos lockdown. Tratamos a pandemia como deveria ser tratado. E já no final dela eles diziam assim, isso foi um registro do ministro de saúde japonês: se nós tivéssemos tratado Covid-19 com ivermectina, teríamos economizado muito dinheiro e salvado mais vidas. As constatações deles. Mas o que é de mais interessante, olhem para mim por favor, me deem atenção, é que apesar de ter morrido durante toda a pandemia, com mentira e tudo, disseram 6 milhões de mortos. Eu estou falando com mentira e tudo, porque nós sabemos que muita gente foi registrado como morte por Covid, sem ter morrido por Covid. Na cidade que eu pastoreava na época, foram registrados 40 óbitos. Pouco para o tamanho da cidade. Mas de verdade, por Covid, apenas 13. E quando eu digo isso é porque as declarações foram dadas depois e comprovaram que não tinha, já tinha dado o laudo, a certidão de óbito já tinha sido lavrado, não podia desmanchar. Apenas 13 de 40 que haviam sido ditos. E o que eu estou querendo dizer com isso, eu vou te falar.
Então, com mentira e tudo, foram 6 milhões. É muita gente, pastor? É muita gente. Você acha que a morte de 6 milhões é muita gente? Eu também acho. Durante toda a pandemia, 6 milhões. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que somente em 2020 morreram 55 milhões de pessoas por aborto? E que o ano passado morreram mais 52 milhões de pessoas por aborto? Um ovo de seriema. Se você fizer um omelete, você vai para a cadeia e não sai mais. Mas a criança pode ser assassinada do ventre da mãe legalmente. O que é isso? Isso é o esfriamento do amor. Historicamente, a maior expressão de amor na terra é o amor de mãe. Mas anualmente, em média, 50 milhões de abortos acontecem com o consentimento das mães. E ninguém diz nada. E os tolinhos, para a gente dar desconto na expressão, dizem que fazem, durante a pandemia, um pacto pela vida. E são a favor de aborto, miseráveis. É revoltante. Mas senhoras e senhores, saibam, falo de peito aberto em praça pública e a responsabilidade é minha. Deus julgará os homens da terra. Deus está irado com o planeta Terra. Ele não terá o culpado por inocente. O injusto vai encontrar-se com o justo juiz. O Supremo Tribunal do Universo não vai dar desconto em sentença e nem aumentar a pena. Está escrito: Deus tem um ajuste de contas com a terra, porque não há nela verdade, justiça e falta o temor a Deus. Chegou a hora de colocar a mão na consciência, se voltar para Jesus, se converter e de quebra tomar vergonha na cara, para ser homem de verdade e assumir sua culpa, seus erros, suas transgressões, porque Jesus está aqui para transformar a sua vida. Ele transforma o homem, liberta o homem da vergonha na cara. Aleluia, aleluia. Nos últimos dias, os tempos serão difíceis, está aqui. Os homens serão egoístas, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, irreverente, desafeiçoado, implacável e caluniador, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. O bichinho é bonzinho e negando entretanto o seu poder. Foge destes. Jerusalém está sitiada, os falsos profetas estão pelas ruas, a ciência está se multiplicando, e tem para completar tudo isso, a igreja começa a ser avivada, porque a igreja vai sair da terra cheia do Espírito. Decai, eu me anda lá baixa. Você deve estar perguntando: pastor, peraí, como é que vai ser esse negócio? O senhor está falando que a igreja vai ser arrebatada, como é que vai ser isso? Eu vou dizer como é que vai ser. Tem um teclado para tocar aí? Tem? Começa, meu filho.
Como é que vai ser? Vai ser assim, ó: Deus proclamará no céu ao filho dizendo: está na hora de buscar a noiva. Os anjos já estão começando a se preparar. Oh glória! Eles já estiveram sempre atentos, agora já estão se preparando. O maior evento do mundo vai acontecer. O Espírito Santo vai agir. Assim como um prego, ele é atraído por um imã. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus na vida é que vão reagir a hora que Jesus vier nas nuvens. Não adianta fazer pirataria de evangelho. Se parecer com crente, ter cara de crente, roupa de crente, linguagem de crente. Ou é ou não é. No arrebatamento, quando ele aparecer nas nuvens, só quem estiver na presença de Deus e for habitado pelo Espírito Santo será atraído. A trombeta soará. Nos dias do Antigo Testamento era usada para reunir, para convocar para a partida. Esta trombeta vai ser tocada. Os salvos serão reunidos para participar da festa. Glória a Deus. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiros. Depois os que estiverem vivos serão transformados. Olha, pastor, por favor, diga o nome de algum crente bem conhecido que já partiu para o senhor. Algum irmão daqui que era bem conhecido. José Neco. José Neco. José Neco. Pastor Zé Neco. Olha aí. Quem conheceu o pastor Zé Neco? Opa. Você conheceu o pastor Zé Neco? Pastor do pastor Zé Neco vai ser ressuscitado. Mas pastor, não está mais nem um pó. A Bíblia diz que a terra vai dar conta do seu morto. Ele vai ressuscitar juntamente com outros irmãos. Glória a Deus. E aí, num momento, num abrir e fechar de olhos, você sabe que muitas coisas podem acontecer num piscar de olhos. Uma bomba estoura, um revólver dispara, uma lágrima cai, uma criança nasce. Uma vida pode ser totalmente modificada em um piscar de olhos. Agora imagine se você piscasse os seus olhos e um número significativo de pessoas desaparecessem. Imagine o caos, a desordem, os lamentos, o pavor que tomaria conta de cada ser humano, pois isso vai acontecer. Não vai ser como mágica, não é ilusionismo, é Jesus que vem buscar a sua igreja. Quer você acredite ou não, não faz diferença, vai acontecer. E o meu dever como pregador do evangelho é te alertar, desviado da casa de Deus, filho de crente que não conhece a Deus ainda de verdade. Você vai se acordar pela manhã, quando o relógio despertar, vai olhar para o lado da cama, vai dizer: cadê o meu amor? Teu amor que é crente. Você vai sentir somente o perfume nos lençóis, vai dar um calafrio em você. Quando você olhar de lado, o pijama dela está vazio. Você vai dizer: é brincadeira, né, meu amor? Você está aí, vai se levantar, porque ninguém responde. Você vai procurar no banheiro, não vai achar. Vai andar pela sala, não vai encontrar. Vai no quarto das crianças, elas foram arrebatadas também. Correrá para a porta com cautela. E quando abrir a porta para a rua, você vai ver vizinho correndo pelo meio da rua dizendo: lá em casa sumiu gente também. Lá em casa sumiu gente também. Lá em casa também desapareceu um povo. Vai ter gente que vai estar numa loja sendo atendido por um irmão. Aí de repente vai dizer: irmão, e o irmão não responde.
Ei, irmão, você escondeu. Irmão, para onde é que você foi? Irmão, deixa de brincadeira. Foi arrebatado também. Algum parente crente seu vai entrar no banheiro para tomar um banho. E você vai notar que o banho está demorado demais. Vai chamar na porta e não responde. Vai dizer, será que ele desmaiou? Vou arrombar a porta, arromba a porta. Não tem ninguém lá dentro, por quê? Subiu. A tentativa será inútil. Nesta hora muitos procurarão pela família, não vai encontrar. É lamentável que hoje a imprensa batalhe predominantemente notícias escandalosas e não relate nada do Evangelho. Mas naquele dia eles serão obrigados a publicar a notícia que vai abalar o mundo. Desapareceu o povo da face da terra. Serão milhares, milhões sobre a face da terra, do Brasil de ponta a ponta e de todas as nações do mundo. Vai desaparecer a igreja. Este acontecimento será um marco na história. Se você não aceitar a Jesus hoje, você vai se lembrar desta pregação. Muita gente hoje ri e despreza o alerta, mas naquele dia vai sentir o gosto amargo do arrependimento e vai dizer: se eu tivesse ouvido e dado crédito, eu teria subido ao encontro de Jesus. Se eu tivesse percebido que tudo era real, eu também teria sido arrebatado. Em um piscar de olhos, o mundo se surpreenderá quando Jesus voltar. Muitos sairão pelas ruas buscando resposta, corações de pedra que não quiseram se abrir para o Evangelho e dizer: deixa para outro dia, hoje não. Você vai lamentar. Crentes que vão sumir dirigindo o volante, pilotando a moto, dirigindo o ônibus, pilotando avião. Aleluia. O desespero é grande. A igreja subirá ao encontro de Jesus. Passará 7 anos em uma festa chamada de bodas do Cordeiro. É festa, é festa, é festa. E enquanto isto, na terra se iniciará uma tribulação de 7 anos, quando Satanás vai chacoalhar com o povo aqui. Você está pensando que o diabo está fazendo baderna? Ele vai fazer na tribulação. E quando ele começar, os juízos de Deus virão sobre ele, sobre o povo, os ais de Deus. As 7 taças cheias das últimas 7 pragas dos juízos divinos virão sobre a terra. Haverá uma chuva de pedras, com cada pedra pesando 40 quilos. Um meteoro cairá nas águas do Atlântico, é bem provável que seja lá, porque é a maior concentração de água doce do planeta. E a Bíblia diz que 1/3 parte das águas se tornaram amargas. O rio Amazonas ficará chocado. A floresta amazônica ficará chocada. Sabe de uma coisa? O clima da terra será alterado. Você está pensando que está quente? Esta temperatura vai aumentar. A pele do povo vai estourar em cânceres de pele como nunca houve. Catarata nos olhos, segundo a profecia de Zacarias, os olhos apodrecerão nas suas órbitas. O povo vai dizer: monte, caia sobre mim, e não vai ter como morrer. Angústia, desespero. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá, mas a igreja, num piscar de olhos,
Jesus. Aleluia. O juízo de Deus virá sobre a terra. Chegou a hora de você acordar, meu querido amigo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de amizade com Jesus. Jesus deu prova do seu amor para conosco quando morreu na cruz por nós. Agora é a sua prova de amor por Ele, entregando a sua vida a Ele. Olha para o rosto desse povo, dá uma olhada. Não tomaram nenhuma cerveja para estar com esse rosto, olha. Não tomaram nenhuma dose de pinga para estar com essa alegria, olha a cara, olha a cara. Ninguém tomou nenhum pico da veia para estar celebrando. Olha, que é tudo alegre, levanta a mão, dá glória a Deus, olha. Nem um pico, não cheirou cocaína, nem heroína, não deu um trago na maconha. Mas olha a cara, 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 olha a cara. Tudo alegre. O que é isso, hein? Olha a cara dele, olha a cara dele. O que é isso? Nós não somos oprimidos como você pensa. Você pensa que é livre, você não é livre, você é escravo do seu desejo. Não consegue parar de fazer aquilo que Deus desaprova. E o preso sou eu, né? Não. Nós não enfiamos o pé na jaca, como o povo diz, sabe por quê? Não é porque a gente não pode, não, é porque a gente não quer. Que futuro tem ficar doidão? Eu quero ser sábio. Que futuro tem balançar o esqueleto na frente do trio elétrico? Eu quero é sapatear na presença de Deus. Ninguém aqui está sentindo falta do mundanismo, não. A gente quer ser cheio do Espírito Santo. Você deve estar dizendo assim: pastor, o que é que eu faço então? Sabe o que é que você faz? Toma a decisão hoje de abrir o coração e confessar a Jesus como Salvador. Tudo está pronto, agora é a sua vez. A parte de Jesus Ele já fez, agora é a sua. A sua parte é crer na palavra que eu estou pregando. A sua parte é abrir o coração para Jesus entrar. Ele disse: eis que venho sem demora. Chegou a hora de você tomar a decisão de receber a Jesus como Salvador. Todos fiquemos de pé, por favor. Eu quero que você neste momento feche os seus olhos. Todos, por favor, feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero que você repita, se for verdade, você repita, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso me voltar para Ti. Eu abro o meu coração e Te recebo como Senhor da minha vida. Traga perdão para o meu coração. Restaura a verdadeira alegria em mim. Eu quero ser Teu servo. E eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se você fez esta oração de verdade, se você quer ter uma nova experiência, se você quer ter uma experiência com Deus, se reconciliando com Jesus, ou aceitando Jesus como Salvador, eu quero que você levante a sua mão aí onde você está, ou caminhe à frente. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, eu quero que o cantor Ananias cante um hino. Aleluia. Aquele que parou na caminhada e está desviado dos caminhos do Senhor, medite nesta letra. E eu quero pedir aos irmãos que saiam dos seus lugares, dirijam-se às pessoas amigas e as convidem para vir a Cristo. Nós estamos aguardando que nesta noite as pessoas venham para ter um compromisso com Jesus. Onde está a primeira pessoa que vem para Jesus nesta noite?